Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Maurício, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora de Paranaguá. Eu gostaria de ter um tempo aqui conversando com você nesse momento. Com o avanço do coronavírus e cada vez mais pessoas próximas a nós sendo contaminadas com esse vírus e algumas delas sendo levadas para a glória, nos faz questionar o que Deus nos ensina por meio de um vírus. Enfim, vivemos um período sem precedentes para a nossa geração. Nenhum de nós, nem mesmo os mais experientes, vivenciou uma pandemia, e o que é sabido sobre épocas de calamidade nos chega por testemunhos históricos e experiências secundárias. Mas o surgimento do Covid-19 mudou esta realidade. A ameaça invisível transformou o modo de viver da humanidade de maneira significativa. Atualmente, o distanciamento social se tornou a norma, pois algumas pessoas podem estar infectadas e não apresentar qualquer sintoma, enquanto outros, os indícios são tão graves que podem levar à morte. Assim, o afastamento se tornou uma expressão de amor e cuidado, quando apenas há alguns dias ele seria considerado manifestação de indiferença. Que dias esses? O vírus mexeu com os nossos ídolos e jogou por terra algumas dos nossos ídolos. Isso fica claro ao considerar os efeitos da pandemia sobre alguns objetos de adoração popular: o esporte, o entretenimento, a prosperidade. O avanço desta doença resultou na paralisação de competições esportivas, inclusive na prorrogação de Jogos Olímpicos. Não se ouve mais notícias sobre brigas de torcida de time de futebol, e nem se ouve mais discussões sobre o time do coração. O interesse pela preservação da vida parece ter superado a paixão de alguns torcedores. As pessoas também necessitam suspender algumas atividades comuns de entretenimento. Não se observa o ajuntamento nos bares, não há convocações de pancadões e até as praias estão isoladas. Algumas pessoas que se aventuraram em cruzeiros acabaram vivendo pesadelos quando seus navios foram proibidos de atracar em portos por suspeita de contaminação de membros da tripulação ou dos passageiros. Ademais, os estragos econômicos têm arruinado a esperança de muitos em relação à prosperidade. As previsões sobre a economia mundial não são nada otimistas. Algumas pessoas já perderam empregos, empresários perdem o sono e as bolsas financeiras perdem investidores a cada segundo. De fato, vários ídolos da humanidade foram destronados pelo avanço de um vírus. O coronavírus se originou na China, mas ele não se restringe às fronteiras nacionais. Ao contrário, ele se adapta muito bem em qualquer país e qualquer continente. Ele também não faz acepção de pessoas e atinge tanto ricos quanto pobres. E embora os idosos estejam no grupo de risco, há casos de jovens que também tiveram a vida ceifada por esta doença. Até o momento, nenhum medicamento parece ser absolutamente eficaz para deter seus avanços e não há vacina específica contra ele. Diante desse cenário, algumas pessoas honestamente questionam se a pandemia é um juízo divino sobre a humanidade. Alguns até lembram de passagens do livro do Apocalipse que descrevem pragas e doenças que ceifarão a vida de grande porcentagem da humanidade. E é claro que cada sentença de morte no universo aponta para o dia no qual todo ser humano comparecerá diante do juiz supremo para a sentença final. Mas esse vírus ainda não é a revelação do juízo final. Em certo sentido, o surgimento desse vírus e sua letalidade é um sinal de Deus de que algo é errado com o mundo em que vivemos. Esse é um mundo caído, em rebelião contra Deus, e as consequências da queda estão sobre todos os seres viventes. Todavia, esse inimigo invisível também pode ser instrumento pedagógico de Deus para os seres humanos.
especialmente aquele que tem ouvidos atentos para atender a essas instruções. Quais poderiam ser, portanto, os ensinamentos do Senhor por meio de um vírus tão amedrontador? Há, no mínimo, 4 lições que cuidadosa e reverentemente é sugerida a ser considerada a esse respeito. No primeiro momento, em primeiro lugar, a primeira dessas lições é a fragilidade da vida humana. O Covid-19 é considerado de baixa letalidade, mas já provocou muitas mortes nos 5 continentes. E diante desse desafio à humanidade, podemos perceber como a vida humana é frágil e como os riscos de morte são numerosos nesse universo. Há poucos dias, muitos viviam como se fossem intocáveis e agora se refugiam em casa, amedrontado pelos efeitos da pandemia, andando de máscaras ao saírem nas ruas, banhados em álcool em gel, na tentativa de se proteger com um inimigo microscópico. Mas Deus sempre ensinou na Bíblia que a vida humana é frágil. Há um texto na carta de Tiago que trata claramente sobre isso, onde diz, Tiago 4,14, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A metáfora da neblina comunica com clareza a realidade de que a vida humana é frágil. E nos últimos dias, esta doença que estamos vivendo parece instrumental para nos lembrar desta realidade. Antes do Covid-19, a vida ainda era frágil. Estamos apenas observando a realidade de como somos perecíveis. Mas não apenas isso. Não somos apenas frágeis. No segundo momento, podemos aprender como os nossos planos podem ser falíveis. Ninguém conseguiu, de maneira eficaz, prever o surgimento, o avanço e efeito devastador do coronavírus. Tudo aconteceu tão rápido que parece ter tomado a humanidade de surpresa. O pior é que hoje, vendo sobre os efeitos da pandemia, também não conseguimos planejar o futuro, pois nem sabemos ao certo como viver o presente. Não se sabe ao certo quando tudo acabará e quando tudo voltará ao normal. O problema é que o normal nunca mais será aquele que conhecíamos, pois a pandemia já mudou muitas coisas. Quantos casamentos foram adiados, quantas formaturas foram canceladas, quantas aulas foram canceladas, viagens e tantas outras coisas que foram planejadas, às vezes por dias, meses, anos, e por este acontecimento os planos faliram, não puderam ser executados. As limitações humanas convergem para a falibilidade dos seus projetos. Nenhuma previsão é infalível e nenhum projeto cobre todas as variáveis. De fato, nossos planejamentos não são garantia de sucesso pleno e Deus nos lembra isso por meio do surgimento desse vírus. No terceiro lugar, esta situação nos mostra a importância dos relacionamentos. No estado de isolamento social, sem poder correr de um lado para o outro, ou sem poder se distrair com a sensação de estar muito atarefado com outras coisas, várias pessoas tiveram que repensar o que de fato é importante nessa vida. O medo de perder entes queridos, de não poder realizar sequer um ofício fúnebre para alguns que foram vitimados pelo Covid-19, fez com que alguns repensassem seus relacionamentos. Para as famílias que gozam de bom relacionamento, o isolamento social permite que elas tenham mais tempo para realizar atividades afins. No entanto, para aqueles cujos relacionamentos eram fragilizados, o isolamento mais parece um inferno. Nesse momento, a avaliação quanto ao cultivo de relacionamentos profundos e benéficos é sempre bem-vinda. É o momento onde podemos reestruturar estruturas que estavam caídas
estamos tendo tempo, até demais, para poder consertar, ou pelo menos iniciar o conserto de alguns relacionamentos frustrados. Mas podemos aprender também, em quarto lugar, a necessidade de uma fé genuína. Períodos de aflições acabam testando nossa fé. Ao escrever sobre isso, o apóstolo Paulo exortou seus leitores: nisso exultais, embora, no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo compare a fé ao ouro, um dos metais mais valiosos e duradouros desde a antiguidade. Porém, haverá um dia no qual o valor do ouro será relativizado. Mas a fé genuína sempre será de grande valor aos olhos de Deus. A verdadeira fé conecta o crente ao Senhor Jesus, o qual é nossa esperança. E por isso mesmo, em meio às aflições de uma pandemia, o crente pode caminhar esperançoso. Aquele que possui uma fé genuína não olha para o sofrimento como algo que o define, mas como um agente que refina sua fé e confiança no Senhor. Enfim, o fato de vivermos dias difíceis não precisa ser desesperador, mas pode ser pedagógico para todos nós. Deus, em sua soberania e providência, não foi pego de surpresa pelo surgimento e avanço desse vírus. Na verdade, meus irmãos, ele usa até esse inimigo invisível para ensinar algumas lições à humanidade contemporânea. Quem tem ouvidos para ouvir deveria estar atento. Possamos então ver a nossa fragilidade, como os nossos projetos podem ser frustrados, como nossos relacionamentos precisam ser bem administrados, mantendo uma fé genuína. Esses ensinamentos, amados irmãos, foram feitos pelo reverendo Valdeci Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O link para quem quiser ver o seu texto está aqui na descrição deste vídeo. Mas, se você gostaria de nos acompanhar ouvindo mensagens próprias minhas ou mensagens de outros pastores através deste canal, convido a você a se inscrever nele. E também a participar do nosso grupo, onde estarei enviando sempre que houver transmissões de mensagens como essa. Nesse tempo de isolamento social, a tecnologia tem sido uma ferramenta importantíssima para a comunicação de um bom conteúdo que glorifique a Deus e que edifique nossas vidas. Que Deus abençoe você, sua família e até logo mais no próximo momento, quando assim viermos refletir juntos sobre algo que glorifique a Deus. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã.